Olá, alunos, pais e responsáveis. Eu vou passar as orientações para a realização das atividades de História da semana 1 do volume 2 do Plano de Estudos Tutorados do nono ano. Essas atividades elas estão a partir da página 68 e elas consistem em, a atividade 1 consiste em, ela diz o seguinte: o Serviço de Proteção aos Índios, SPI, foi criado em 1910 com o objetivo principal de prestar assistência e proteção aos indígenas. O tenente-coronel do Exército Cândido Rondon foi seu primeiro diretor. Leia o texto abaixo e em seguida analise a imagem e depois responda às questões. A gente vai fazer a leitura desse texto, que diz o seguinte: Serviço de Proteção aos Índios, SPI. O Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, SPILTN, a partir de 1918 apenas SPI, foi criado a 20 de junho de 1910, pelo Decreto número 8.072, tendo por objetivo prestar assistência a todos os índios do território nacional. O projeto do SPI instituía a assistência leiga, procurando afastar a Igreja Católica da catequese indígena, seguindo a diretriz republicana de separação Igreja e Estado. A ideia de transitoriedade do índio orientava esse projeto. A política indigenista adotada iria civilizá-lo, transformaria o índio num trabalhador nacional. Para isso, seriam empregados métodos e técnicas educacionais controlando esse processo, baseado em mecanismos de nacionalização dos povos indígenas. Os regulamentos e regimentos do SPI estiveram voltados para o controle dos processos econômicos envolvendo os índios, estabelecendo uma tipologia para disciplinar as atividades a serem desenvolvidas nas áreas. Era uma classificação que definia o modo de proceder e as intervenções a serem adotadas, disciplinando a expansão da cidadania. A origem do SPI está nas redes sociais, que ligavam os integrantes do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, Apostolado Positivista no Brasil e Museu Nacional. Pois o MAIC, seria o Museu da Agricultura, Indústria e Comércio, previu desde a sua criação a instituição de uma agência de civilização dos índios. As atividades das comissões de linhas telegráficas em Mato Grosso deram notariedade a Cândido Mariano da Silva Rondon. Esse texto está disponível no site da FUNAI, ok? E aqui a gente tem uma imagem, grupo de alunos assistindo ao hasteamento da bandeira, num posto indígena, um posto indígena Simões Lopes, ok? É uma imagem do Museu do Índio, também da FUNAI. E aí tem algumas questões. Segundo informações do texto, qual era o papel do SPI? O que o projeto queria ao afastar a Igreja Católica da catequese indígena? A quem essa prática interessava? Então, a quem a prática da catequese interessava, E por que era necessário afastar a Igreja Católica da catequese indígena? De acordo com o texto que a gente leu, tá? O que o trecho do texto, a ideia de transitoriedade do índio orientava esse projeto. A política indigenista adotada iria civilizá-lo, transformaria o índio num trabalhador nacional. Nos diz sobre a política adotada pelo SPI. Qual a sua opinião em relação a essa postura? Então, qual é a ideia que está sendo transmitida nesse trecho, em que fala que o índio seria civilizado, passaria por um processo de civilização e seria transformado num trabalhador nacional? Qual que está por trás disso? Que política isso diz, E se você concorda ou não com essa política expressa aí nesse texto, tá? O que você observa na imagem? Quem são as pessoas que estão representadas nela? A que grupos sociais elas pertencem? Então, é para vocês fazerem uma análise dessa imagem, tá? Identificar quem são as pessoas que estão aqui, E fazer uma análise de imagem, ok? Em relação à imagem, você acredita que as intenções do SPI foram concretizadas? Como a imagem confirma sua resposta? Como você avalia as posturas adotadas pelo SPI em relação aos índios brasileiros? Então, é uma atividade de reflexão, de leitura de texto, mas eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, que vocês pesquisassem sobre essa política indigenista adotada no Brasil e como que os índios, atualmente avaliam e consideram essa política, tá? Eu indicarei para vocês algumas fontes de consulta
mas eu espero que vocês realizem essa pesquisa para que vocês possam responder a essas questões de forma mais embasada, tá? É um tema muito atual e muito importante. 2. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra escambo significa troca de mercadorias ou serviços sem fazer uso de moeda. A prática do escambo foi muito praticada pelos portugueses em sua chegada ao Brasil. Eles ofereciam presentes em troca da mão de obra indígena. Na imagem 1, temos uma ilustração dessa prática muito comum no início da colonização do Brasil. A imagem 2 nos traz o contato entre o tenente-coronel do Exército e diretor do SPI, Cândido Rondon, e os povos indígenas. Analise as imagens e responda às questões. A gente tem aqui a imagem 1, que seria a imagem dos portugueses chegando, entrando em contato com os índios e utilizando o escambo. E aqui a gente tem uma imagem mostrando o Rondon distribuindo presentes para os índios, né? Então, as questões são: o que você observa na imagem 1? Que é essa daqui, né? Quem são as pessoas que estão na imagem 1? Quais classes sociais elas representam? Quais os interesses dos portugueses ao presentear os índios? Então, nessas 3 questões aí é para analisar a atividade, a imagem 1, né? Para pensar um pouquinho aí, retomar os conceitos que a gente já trabalhou em outras séries sobre a colonização do Brasil. E agora começa a análise da imagem 2. O que podemos observar na imagem 2? Quem são as pessoas que estão na imagem 2? Quais classes sociais elas representam? Qual o interesse do diretor do SPI, Cândido Rondon, ao presentear os índios? Então, é uma análise, comparar as 2 imagens, ok? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer como realizar essas atividades. Espero que vocês estejam bem. Bons estudos e até!